Mineiro, mas adiantado para quem quer ficar ou entrar no G4. É disputa ali, Internacional e Flamengo, jogo importantíssimo hoje. Conosco hoje, Lúcio Silveira, aqui nos estúdios do F360. Dessa vez eu não chamei ele de Lúcio. Bem-vindo, Lúcio, aqui ao estúdio. É um jogo... A gente está vendo aí um lance do Atlético, né? Um raro lance do Atlético de contra-ataque, né? Um chutaço do Scarpa. Depois quase o Daverson faz no rebote ali. Uma defesa estranhíssima do Armani. A bola bate meio que no joelho dele, ele salva. Mas o jogo foi um jogo de muita posse de bola e de muita pressão do River Plate desde os primeiros minutos. O Atlético saindo eventualmente de uma falha no contra-ataque. E o Atlético soube suportar essa pressão. Acho que faltou muito pro River Plate também, né? Faltou um pouco de inteligência, de tentar abrir mais o campo, de variar as jogadas. Ele ficou muito... De saber finalizar. Afunilou muito, mas acho que finaliza com um monte de gente na frente e tal, na pressão, no abafo. Foi muito abafo e pouca inteligência. E o Atlético soube fazer o que devia fazer, sai com 0-0 e, consequentemente, com 3-0 no agregado. Depois os jogadores fizeram a festa com o Milito ali no banco de reservas. Merecida a festa. Mostrando o bom ambiente. E já marcando a data para voltar a essa mesma... a esse mesmo cenário, a esse mesmo ambiente, mas com tudo em volta diferente, porque não vai ter o River Plate do outro lado. Afinal, dia 30... Daqui exatamente um mês, né? Exato. Exatamente um mês, a grande final da Libertadores. Disse um amigo meu que o River Plate sentiu os desfalques de Hernan Crespo, Marcelo Salas, o Rito Ortega, Enzo Francesco, Gadiardo. Ele não está pronto ainda, né? Certamente ele vai ter mais lenha para queimar, mas hoje ele não está pronto. Não é ainda. A gente não pode pensar que no passe de mágica vai voltar a ser o River da outra passagem do Gadiardo. Isso não funciona. Segura. Foi só um aperitivo. Vamos falar muito daqui a pouco do Galo, do galão da massa, dos jogadores, da comissão técnica. Tem muito que comemorar mesmo e a gente vai ouvir agora alguns personagens dessa classificação do Atlético Mineiro lá em Buenos Aires. Vamos ver. Estoy muy contento una vez más con el juego de todos los jugadores, la personalidad que han mostrado, el nivel que han mostrado y sobre todas las cosas muy feliz de poder acceder a la final, tan soñada por todos nosotros. Ahora, lógicamente, estamos con la emoción a flor de piel por haberlo conseguido y para eso trabajamos y por suerte hoy conseguimos nuestro sueño. Ahora toca... esto sigue para nosotros y queremos ir por la glória de verdade. Coroando um trabalho bem feito de todo mundo, né, do staff, da diretoria, do clube como um todo, é extremamente importante. Porém, o nosso objetivo principal é o título, né? Então a gente comemora, mas enquanto a gente não conquistar os títulos, a gente não ficará satisfeito. Os anos anteriores batemos na trave, em Libertadores é detalhe, a gente, né, sabe disso. Sabíamos que hoje seria um grande jogo, sabíamos da pressão que iria existir, mas soubemos nos portar dentro de campo e estamos em mais uma final. Típico jogo de Libertadores, mas soubemos nos portar, sabíamos, né, do início do jogo que seria um jogo, uma pressão muito grande, mas temos jogadores experientes e soubemos nos defender bem. A gente soube sofrer e a gente sabe que não há vitória sem sofrimento. E a gente sofreu bastante, serve como aprendizado e mostrou também a grandeza do nosso time quando tem que sofrer. Conseguir sofrer como a gente sofreu diante do River, jogando em casa, com 90 mil torcedores praticamente, não tomar gol. E algumas das vezes ali fomos um pouco ousados, tentamos o gol. Então acho que fizemos um grande trabalho, coletivamente falando. Tá aí Hulk, Arana, Milito, muita gente do Galo falando, muitos torcedores do Galo falando hoje em BH, por todo o Brasil, desfilando com a camisa do Galão da Massa.
Professor Celso Zelt, que classificação, que história bonita no lindo Monumental de Nunes. Pois é, e nada é por acaso, né, Abel? O Arana lembra que o time bateu na trave em algumas vezes, e muitas dessas vezes era o Palmeiras que estava no caminho do Atlético. Os últimos anos. Foram 3 anos. As últimas era sempre o Palmeiras, e dessa vez não teve um adversário melhor ou equivalente no meio do caminho. O Galo é melhor que o River Plate, mostrou isso na primeira partida, fez uma boa diferença de gols. Ontem era uma questão mais administrativa. E o Galo foi muito competente nisso. Nós mostramos nos nossos melhores momentos as 3 defesas do Everson. E 3 é justamente o número mágico que o River Plate tinha que buscar para pelo menos levar para pênaltis. Ontem a expressão caldeirão funcionou mais do que nunca, porque aquelas imagens do estádio redondo, o que tem um caldeirão? Fogo e fumaça. Era o que esse estádio ontem era, um verdadeiro caldeirão. O jogo até atrasou por conta disso. E o Galo, eu não vou nem dizer que soube sofrer, porque essa expressão saber sofrer é muito lotérica, né? Você sabe sofrer quando escapa de perder o gol. Não foi isso de perder o jogo. Não foi isso que aconteceu. A vantagem do Atlético, principalmente, não digo o jogo em si, porque o Everson fez essas 3 defesas, mas a vantagem em si jamais esteve ameaçada durante esse jogo. O River Plate não fez o suficiente para ganhar, quanto mais para ganhar por 3-0. O River não fez um gol em 2 jogos. Então, não Fica ganha... muito difícil. Não muito ganha longe. um mês. Muito longe. Eu diria, professor, que foi um jogo perfeito. E eu não estou falando do 3-0, estou falando do jogo de ontem. Porque tinha todo um contexto, né? É o jogo que a noite pediu, né? Você não podia entrar na provocação, você não podia, como se fala no futebol, sentar na vantagem, ou seja, ficar dando tapinha de lado e tal, aquela coisa, né? E daqui a pouco sofre um gol e o jogo se transforma. Não se submeter ao bate e volta, né? Não tinha aquela história da bola voltar sempre. Né? Sempre que podia, o Atlético tentava organizar algo do meio para frente, tanto é que também teve as suas oportunidades. Eu diria que foi o jogo perfeito ontem do Galo. Não foi nem o 3-0, foi o de ontem. O jogo perfeito que o Galhardo pedia para o River, né? Aí falar, temos que fazer um jogo perfeito. O River não chegou nem perto disso. Não. Embora os esforços do Galhardo de entrar com os 3 homens, de durante a partida também fazer as mexidas, tentar dar um pouco de alento, para usar uma palavra que os argentinos gostam. Sim. Mas em nenhum momento, a não ser na entrada em campo, acho que os momentos de maior tensão foram os pré-jogo. Tanto que a própria torcida do Atlético teve seu ônibus apedrejado no caminho, para não variar, né? Os momentos de tensão foram muito mais para fora das 4 linhas do que para dentro delas. O que mostra que o time ainda não está pronto é aquela mudança em atacado, né? Quando você tira 13 e coloca 13 é porque ainda não há uma convicção de nada. Senão você pontua. Eu vou tirar esse, eu vou colocar aquele e ponto final. Quando ele tira 3 jogadores e coloca outros 3, é um sinal claro para mim de que a coisa ainda não aconteceu para esse River. E ele coloca 3 meninos. Coloca 3 meninos na reta final, vão lá e resolvam. Não é assim, não ia funcionar. Foi parte do jogo perfeito do Atlético. Vamos dar uma olhadinha numa tela com números do sistema defensivo do Galo no jogo de ontem. Deu aula de como se defender, finalizações sofridas do Galo no jogo de volta. 35... Está escrito ali? Sofridas? Isso. 35 finalizações sofridas, só que só 6 no alvo. Tem que pôr o pé na forma essa galera do River Plate aí, hein? E o Bora? Brincadeira. 35 finalizações sofridas representam o maior número de um jogo do Atlético Mineiro desde a chegada do Milito. E também o maior número da Libertadores, desta edição da Libertadores. O jogo com mais finalizações de um time. Além disso também... Desde que o Milito chegou ao Atlético Mineiro, nunca teve uma posse de bola tão pequena. Ontem teve apenas 32% contra 68% do River Plate. Normal para quem tinha vantagem de 3, né, Eugênio? Normal, entre aspas. Foi a estratégia do Atlético, mas diante de um River Plate. Eu acho que a gente tem a mania aqui, né, sempre de desmerecer o adversário. O River Plate é um time fraquinho, não jogou nada. Não. E para mim. Não é, não. Muito mérito do Atlético Mineiro Total. De ter ido lá e ter enfrentado um adversário que foi para cima, que se impôs fisicamente, que teve muita disposição,
que foi no embalo da torcida, que tirou a bola do Atlético, não é como o Atlético gosta de jogar, não é como o Atlético dizia que pretendia jogar ontem. Inclusive o Milito falou isso. Mas faltou qualidade técnica, né, Eugênio? O Milito falou no pré-jogo, se a gente ficar trancado atrás, a gente vai correr risco. A melhor maneira de enfrentar o River é a gente jogar o nosso futebol. E não conseguiu jogar o futebol. Isso, tanto que ele começa com o Davidson. Mas o Scarpa falou algo diferente depois do jogo, Eugênio. Depois do jogo, depois que ganhou, que passou, e o Hulk fala, sofremos e tal. Durante o jogo, diante do que se apresentou, o Atlético foi muito firme, o Atlético se defendeu muito bem, o Atlético bloqueou os espaços, dificultou a entrada do River na sua área. Mas é importante a gente dizer isso aqui, que ele entendeu que era difícil jogar o futebol que ele gosta de jogar e que, segundo o seu próprio técnico, ele pretendia jogar ontem. Então é fácil falar que... E a gente tem a mania enorme de ficar falando, esses times aí são muito ruins, não jogam nada, é tudo uma droga. Mas analisando o histórico, a tradição, grandes times do River Plate, esse River Plate não está muito abaixo? Para mim está. O que eu vi ontem foi um River Plate que conseguiu se impor no jogo, que finalizou 35 vezes, fez que teve 68... Não, fazer o gol faz parte do futebol. Finalizou mal, né? Ele não tá fino ainda. Também finalizou muitas vezes de fora. Foi um jogo, para mim, repito o que eu falei aqui no início. O River não teve lá muita inteligência para fazer a abordagem ofensiva, afunilou demais o jogo, apostou o tempo inteiro na bola aérea, para ver se tinha um rebote, uma bola que batia e rebatia. Não é um time, como o Lúcio já colocou, que tenha a característica que o Gadiardo já conseguiu dar anos atrás. Ele voltou há pouco tempo. Tem que entender também o elenco do meio para frente. Gente, você mesmo trouxe essa semana, não me lembro se foi ontem ou antes de ontem, números do River Plate nos últimos jogos, não só ontem, com muita dificuldade para ganhar jogo, para fazer gol. Ganhar jogo, não faz um bom campeonato argentino. Capitão América que você Mas ontem ele conseguiu fazer uma partida de imposição contra o Atlético. Mas insuficiente. É isso que eu estou colocando. O Atlético jogou com resultado, Insuficiente. Insuficiente porque ele tinha perdido 3-0 a primeira partida. Mas no gol mesmo foram 3 bolas que a gente mostrou, as do Everton. Acho que aquelas bolas mas são ele as bolas controla do o jogo, professor. Agora... Não vou aceitar o discurso que foi um jogo fácil para o Atlético. Não, mas ninguém falou que foi fácil. Soube lidar com o jogo que foi difícil. Aí eu concordo com você, não foi fácil. Não ganha desde o jogo com... Não vence desde o jogo com o Colo-Colo e não convence há mais tempo ainda, porque você mesmo falou aqui, sabe que naquele jogo com o Colo-Colo esse time não convenceu. Não convenceu. Então... E o Colo-Colo, jogando aí, é verdade que ele precisava mais do resultado. Mas ele teve muito mais a bola que o Atlético. Porque foi empate lá no Chile, né? Foi empate no Chile. Foi 1-1 no Chile, né? Outro sintoma de que a coisa ainda não está pronta é a entrada do Solari ontem. Ele não joga, o Solari é um reserva. E aí virou a solução no jogo decisivo. Não é assim que vai funcionar, né? Precisa de tempo, precisa de rodagem. O River tem um elenco riquíssimo. Borja e Colídio é a melhor dupla de ataque. Ainda não encaixou com o Marcelo Gadiardo. Ele retira o Nacho, que jogou no Brasil, né? E não coloca um pensador ali, porque o Mensah é mais vertical, né? E mesmo assim não funcionou. O River não tinha quem pisasse na bola. Não tinha quem pensasse o jogo. Então ele deixou... Foi para a Bafa. Ele foi para o vertical e deu o que o Milito queria. Se fechou e deixou o jogo passar, deixou o reloginho andar. O primeiro tempo do Atlético passeou em campo. O Atlético passeou em campo, porque ele fechou as linhas. Para virar 1-0 o gol do Davidson naquela bola que ele perde o pênalti que não foi pênalti. O jogo acabou no intervalo. Feitas as análises, o Eugênio trouxe a análise, a visão dele, o Lúcio, o professor, eu. Do River Plate... Vamos falar do Galo, do finalista, do Clube Atlético Mineiro. Qual é o grande símbolo desse Galo que chega a mais uma final de Libertadores? Quais são? É o coletivo? É esse que o Eugênio virou a cadeira aqui para olhar? É o Deivinho? É o Everson? É o Milito? Você faz uma pergunta e a produção já respondeu. Para você é ele? Diga, Eugênio. Tá aqui, ó. O Galo na final da Libertadores. Quem é esse cara aqui? Givanildo. Deivinho joga vôlei? Não, claro que não. Que os senhores aqui, o Lúcio não, mas o senhor professor, senhor Eugênio, queriam tirar o Deivinho do jogo. Né? Vocês queriam colocar no banco. Agora vocês têm que falar agora. Eu achei Falaram que ele ia ser expulso. Acho que foi um ato de coragem do Milito ter colocado o Davidson em campo, porque havia risco dele ser expulso,
porque ele é centro das atenções, porque ele provoca, porque ele é um jogador que vira alvo. É um novo Ainda Davidson. bem que isso não aconteceu. A esposa, a senhora Tá Davidson, amando, tá eu não amando. lembro o nome dela, ela controla o Davinho. Surge um novo Davinho, Eugênio. Mas a verdade é que o Atlético, que chega a essa final de Libertadores,